Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou Anselmo Nil e é sempre um prazer estar aqui com você. Hoje eu te convido. Vem comigo pintar caju. Aula 11. É uma aula bem legal, é a continuação da aula 10. E adquira este e outros riscos pelo Pix celular. 31984316441 é o WhatsApp. Tá aí o guia de cores. Dá pausa no vídeo, anote as cores e vamos lá. Bora pro vídeo? Eu começo já pintando esse caju usando o vermelho púrpura. É uma aula bem simples, é um jeito prático, bem simples de pintar o caju. Vamos seguindo passo a passo. Lembrando que o vídeo está acelerado para não ficar muito longo. Essa é a continuação da aula do maracujá, tá? Então, se você seguir o risco certinho, pintando o maracujá, pintando os cajus, você vai ter uma pintura muito bonita, tá bom? Depois eu vou dar continuidade a essa aula colocando o copo de suco e o maracujá verde, tá bom? Para você completar o projeto. Aqui eu estou colocando agora amarelo ouro, dando continuidade aqui. Depois do vermelho púrpura, eu coloco amarelo ouro sem lavar o pincel e vou adicionando amarelo ouro com o pincel sujo de vermelho púrpura. E vai dando esse resultado aí. Olha só. Esfumando bem, voltando o pincel atrás um pouquinho e sempre esfumando. Aqui eu coloco um toquezinho de clareador para diluir um pouco a tinta e ao mesmo tempo umedecer o pano e coloco mais amarelo ouro para finalizar. Aqui um toque de vermelho púrpura para fechar o caju na parte de baixo. Viu aí? Um pouquinho agora, um toquezinho de mais um pouquinho só do clareador e vou unindo essas cores, colocando mais um pouco do vermelho púrpura e vou esfumando bem e dá esse resultado aí, bem legal. Agora aqui eu coloco um toquezinho de nada, coisa mínima de preto. Olha só para dar colocar uma sombra daquele lado ali e vai destacando mais os detalhes do caju. Aqui, ó, só limpando o pincel aqui no meio, olha. Coloco essa sombra aqui no meio. Observe que deu uma profundidade aqui nesse meio do caju. Viu aí que já ficou legal? E agora eu faço as manchinhas, né, aleatórias aqui nessa casca do caju. Olha só, umas batidinhas de leve com pincel filete. Faço uns pontinhos, uns risquinhos, aquela manchinha, né, um defeitozinho na casca do caju. Fica bem legal assim, tá? Não coloca ele todo lisinho, não. E agora aqui eu faço o cabinho. Olha só. Leve toque de preto. Se quiser pode misturar aí um pouquinho do vermelho púrpura com preto para ficar uma cor parecendo com vinho. Se você tiver o vinho pode ser também. E aqui eu faço um pincel filete. Olha só, uma manchinha com preto. E vou puxando aqui esse cabinho do caju. E coloco um pontinho de branco ali na ponta. E agora eu vou pintar aqui a castanha do caju. Coloco o branco e venho já com uma pincelada de preto e vou mesclando para dentro do branco. Observe que vai formando um cinza. E agora, esse cinza eu venho com mais um pouquinho do preto. E para completar aqui a cor da castanha, eu vou colocar agora um pouquinho só do cinza lunar. Olha que deu um tom agora, um cinza meio azulado. Esse é o cinza lunar. Se você não tiver o cinza lunar, coloca um toquezinho de azul, que fica bonito também. E agora eu vou esfumando, fazendo o contorno, deixando mais escuro a parte de cima e vou dando batidinhas para baixo. Não precisa alisar muito, pode deixar todo manchadinho assim, e é que fica bem original.
Ó, escureci aqui a parte de baixo um pouquinho também. E agora eu venho corrigindo o meio ali, ó. Com o pincel filete. Dou uns toquezinhos com o preto embaixo. E coloco um pontinho só. Olha só. Ali mais escuro. E um toque de branco. Coloco um pontinho de branco. Olha só que legal que ficou. Aqui eu coloco com um pouquinho de branco. E coloco um pouco de luz. Aqui nessa castanha. Muitos chamam de semente, né? Tá aí. Então, aqui com amarelo ouro, eu vou iluminando algumas partes aqui para dar mais volume ao caju. Olha só, tá ficando legal, não tá? Olha, um toquezinho de branco aqui. Iluminei mais um pouco esse lado aqui do caju. Então a luz ficou quase que de frente, né? Um pontinho de branco ali. Olha ele mais de perto. Aqui, ó. Com o dedo, eu coloco, dou umas batidinhas com branco. Iluminei, reforcei a luz. Agora, eu coloco ali do outro lado o verde, com verde musgo misturado com branco. Eu vou fazer esse verde clarinho agora. E vou preencher aquela folha ali com verde mais claro. Verde musgo com branco. Se você tiver o verde pinheiro, mistura ele com branco, também dá certo, não tem problema. É o verde que você tiver aí mais escuro, você mistura ele com branco, para dar essa tonalidade mais clara ali. E agora eu reforço ali com verde musgo, deixando um lado ali mais escuro. Olha só, e vou esfumando para baixo. Esse maracujá verde que está aí no meio aí, é outra aula, tá bom? Vai ser o maracujá verde com aquele copo de suco ali. Você quer aprender? Deixa aí nos comentários o que você está achando dessa aula. É muito importante o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe para os amigos. Olha ali agora, com o verde musgo, eu vou puxando ali no meio. Você pode misturar um pouquinho só de preto nesse verde musgo, para ele ficar um pouquinho mais escuro. Para não acrescentar mais cor aí no guia de cores, eu preferi assim. Você pode usar o verde pinheiro se você tiver, para fazer essa nervura da folha. Olha só, não é uma pintura realista, mas é uma pintura bem legal que fica bem próximo, né, do realismo, bem lembrando o realismo, mas não pinto realismo, tá? Gosto de pintar bem bonito para vocês. Olha aí, fazendo essas nervuras da folha nesse sentido que tá aí. Mesma coisa eu vou fazer na outra folha que eu fiz ali atrás do maracujá verde. Olha, escureço a beiradinha ali e vou esfumando para cá. Já deu sombra na beiradinha da folha. E agora é só fazer esses detalhes ali. Se você seguir a ordem dessa aula, pintar o maracujá, depois vai pintar esses cajus, aí vai dar certinho. Você vai pintar essa folha ali antes do maracujá verde. Pronto, eu esfumei ali. E agora é fazer os detalhes aqui com o pincel filete. Ó, o meio da folha, imagina que ela está aqui nessa região e a folha vem só até ali, o meio dela vem só até ali. E agora eu vou fazer as nervuras dela também. Olha, observe bem o sentido da folha, a posição que ela está ali por trás. Olha aí. Aqui eu vou esfumar um pouquinho, escurecer um pouquinho a beiradinha dela ali e completar as nervuras ali. Pronto. Agora com o sépia, eu vou fazer esse cabinho aqui, ó. A linguagem que eu uso para aula, para explicar, é fácil para você entender, tá tranquilo? Deixa nos comentários aí, diga aí, dê sua opinião. Olha só, um leve toquezinho de verde ali junto com o sépia, para não ficar totalmente nesse tom marrom, né? Coloquei ali o sépia com um toquezinho de verde
E pode depois fazer umas manchinhas de branco ali. Ó, a pontinha ali com branco. E vai esfumando para sumir quase o branco. Isto. Ali, ó. Deu um toquezinho de branco ali nesse cabinho. No meio da folha. Agora eu vou iluminar um pouquinho essas folhas aqui. Assim. Em algumas partes eu não dei muito zoom na imagem para não perder. Tá ficando com o foco muito embaçado e eu preferi deixar um pouquinho mais longe. Creio que dá dando para entender direitinho. Olha que eu iluminei a folha com branco em alguns pontos dela. Viu aí? Aqui agora eu ia ajustando. Colocando os acabamentos aos pouquinhos, olha só. Mais um toquezinho ali com branco. Agora com verde mais escuro. Sombreei o meio da folha. Olha que ela ficou com o meio mais escuro. Aqui por baixo. Iluminei ali por baixo também. Bem, essas duas folhas aí, tá tranquilo. Tem mais uma folha nessa pintura que é o mesmo procedimento dessa. Você vai fazer a outra com a sua imaginação. Aqui por baixo tem mais uma. Olha só, verde musgo com branco. Observe que eu consegui aqui um tom mais claro de verde. Vou escurecendo alguma parte. Essa misturinha aí do verde musgo com um pouquinho só de preto, faz uma misturinha, deixa ela reservada aí do lado e vai usando ela nas partes mais escuras da folha que vai dar um resultado mais legal. Fica uma cor misturada, fica uma cor bem bonita. Aí você que decide o tom de verde que você quer. Aqui misturei verde musgo com branco. Olha só vou apertando o pincel ali, já deixa essas manchinhas. Esses apertõezinhos que eu aprendi com a Bia Moreira. A gente aperta o pincel e já deixa uma manchinha, fica muito legal. Ali eu escureci mais aquela parte ali de baixo, na folha ali, porque tem sombra ali por trás. Um leve toque de preto. E vou escurecer mais um pouquinho, ó. Observe que deu um volume ali. O maracujá agora sobressaiu na frente da folha. E agora é fazer o mesmo procedimento nessa folha aqui, que é as nervuras da folha. Com o pincel filete, eu vou puxando, fazendo esses risquinhos na folha. Ó, olha o sentido, a posição da folha, ó. Do outro lado ao contrário. Saiu mais uma folha aí, tá vendo? É bem simples de fazer. E agora é ajustar. Escurecendo alguns, se ficar muito claro. Ali por baixo eu dei um toquezinho com um risquinho preto, que tá mais escuro, porque tem sombra. Com o amarelo ouro, eu começo a preencher agora o outro caju. Praticamente a mesma coisa que eu fiz nesse outro ali. Só que aqui eu começo iluminando o meio do caju com amarelo ouro, um pouquinho do clareador e com vermelho púrpura eu vou enchendo. Aqui, vou preenchendo aqui com um pouquinho do amarelo ouro sobre o vermelho púrpura. Olha os dois, quando misturou, formou um tom alaranjado. E agora vai mesclando ali do outro lado. Preenche também com vermelho. Esse caju vermelho, bem amadurecido. Olha que legal. Lembrou a minha infância, o meu tio Antônio Olímpio. Ele vendia caju.
Um abraço aí para o meu tio Antônio Olímpio, toda a família. Tem boas recordações do caju. Foi onde eu conheci o caju. Eu nunca tinha comido caju. Conheci através dele, lá de Caratinga, em Minas Gerais. Olha só, vermelho púrpura, eu vou aqui nesse cantinho aqui, ó, fazendo o acabamento já certinho. Posso colocar aqui olha só, um leve toque de preto ou de vinho e fazer uma sombrazinha ali bem discreta ali naquele cantinho, olha, e esfumar bem. Olha como que o caju vai tomando forma. Viu? E agora é fazendo os acabamentos aqui. Vou escurecendo aqui também com um pouquinho do preto. Mistura um pouquinho do preto no vermelho púrpura, que você consegue uma tonalidade bem bonita, um tom mais escuro. Vamos fazer essa entradinha que tem aqui no caju para dar volume. Olha só. Olha só, um pouquinho só que puxou ali já deu um volume ali na casca. E as manchinhas, né? Umas batidinhas de leve aí. E alguns risquinhos para dar profundidade. Assim. Olha só. Um pouco do amarelo. Amarelo ouro. E vou esfumando ali. Coloca um pouquinho só do branco com amarelo ouro, que dá uma tonalidade bonita de amarelo, tá? Para não acrescentar mais uma cor aqui. Se você pintou maracujá, você tem o amarelo limão, pode dar um toque de amarelo limão também, que vai ficar bonito, tá? Aí, ó, um toque de branco. Iluminei mais esse meio aqui do caju. Aí, ó, com o dedo, a gente esfrega o dedo e fica esfumado, né? Fica bem legal. Não fica com marca do pincel. E assim tá saindo mais um caju. Já estamos quase terminando a nossa aula aqui do caju. Nesse projeto são 3 cajus. Então ali no risco tem mais uma folha. E eu não vi necessidade de pintar, de ensinar a pintar o outro aqui, porque é a mesma coisa. Já pintei 2, é o suficiente. E você vai pintar o terceiro agora e provar que aprendeu mesmo. Agora é fazer aqui a outra castanha do caju. Mesmo procedimento, coloco um pouco de branco e venho com um toquezinho do preto e vou esfumando e colocar aquele toque de cinza lunar. Ver se vai ter esse resultado bem legal aí, ó. Ali escureço ali o cantinho por baixo e vou puxando para baixo. Agora só deixo o meiozinho mais claro um pouco. A imagem às vezes oscila, é por causa da internet. Que no dia da live a internet deu uma queda e a imagem fica oscilando um pouco, tá? Essa pintura foi feita durante uma live no ano de 2021 e agora que eu estou editando e trazendo aqui para o YouTube para vocês conhecerem essa aula. Ela ficou perdida lá para trás no Facebook e agora aqui você pode reviver essa aula. Quem assistiu, assista novamente. Viu o mesmo procedimento, um toque de preto e um pontinho branco no meio ali. Aqui, ó, com os risquinhos de branco aqui por baixo também. Vai separando um pouco aqui, dando um pouquinho de luz ali por baixo. E agora é só corrigir os cantinhos com um pincel. Pode ser o número 4 da série 421, ele é ótimo para dar esses acabamentos. Aqui estou colocando um toque de luz ali no maracujá, mas isso aí é para uma outra aula, tá bom? Aqui nós já estamos terminando. O caju já ficou pronto. E agora, por baixo dos cajus, é que ali, olha o toque de branco ali, iluminando, já secou um pouco. Olha como que dá uma vida, né? E aqui por baixo, dos cajus, por baixo de toda a pintura, eu fiz um fundo, umedecendo o tecido com clareador e utilizando um pouquinho do sépia. Se você não tiver o sépia, utilize o marrom, que dá um resultado também bem legal. Olha só como que foi que eu fiz para fazer esse fundo. Olha,
escureci ali por baixo, colocando um pouquinho só de sombra ali por baixo. E vou vir com o clareador e umedecer o tecido. E vou puxando essa sujeirinha do marrom ou do sépia, como você preferir, e fazer um fundo bem legal aqui por baixo da pintura. Vai ser bem rápido aqui. Como tem outra parte da aula, então esse fundo não ficou completo aqui. Olha só, sépia, escureceu ali por baixo, deu sombra e vou puxando com o clareador. Olha só, vai clareando e ao mesmo tempo eu vou umedecendo o tecido ali com o clareador e no sentido horizontal eu vou fazendo esse fundo por baixo da pintura, tá? Aqui não aparece o fundo todo, porque tem mais elementos na pintura. Assim, já estou finalizando esta aula. Espero que tenha gostado, tá? E a próxima aula vem aí, do maracujá verde, o copo de suco de maracujá, tá? Assista a próxima aula. Assim ficou pronto os cajus. Muito obrigado. Deus te abençoe. Deixe o seu like, ative o sininho. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Até a próxima aula.